Nós vamos começar essa conferência inédita, já que todo mundo está de quarentena, e a gente precisa se comunicar com as pessoas e debater tudo o que está acontecendo no nosso país, no nosso estado, no nosso município, e hoje em especial, que é aniversário de Florianópolis. Então, um parabéns especial para quem mora nessa linda Ilha da Magia. E a ideia hoje aqui é ter uma conversa franca, aberta, sobre esse vírus chinês, sobre a quarentena e sobre quais serão os próximos passos depois de tudo isso que está acontecendo em nosso país e no mundo. Abri aqui, então, inicialmente com a MP, que está sendo tão debatida, que o Bolsonaro decretou ontem sobre as questões trabalhistas, e acabou voltando atrás em um ponto, que eram os 4 meses de possibilidade de entrar em acordo empregador e empregado, para, de alguma forma, evitar a demissão em massa e flexibilizar a possibilidade ali de um acordo entre as partes. Todos nós sabemos que, na verdade, ninguém sobrevive 4 meses de salário se não estiver produzindo nada. Então, qualquer empregador sabe da dificuldade que é você manter o seu quadro funcional diante de um cenário como esse, onde está todo mundo parado, todo mundo sendo, obrigado a ficar dentro de casa, com o risco de contrair essa contaminação desse vírus. E a gente entende que, no primeiro momento, essa flexibilização que o Bolsonaro fez e que acabou recuando, porque foi, na verdade, muito mal interpretada por muitos, a esquerda age, mais uma vez, mesmo diante desse caos que nós estamos vivendo, sempre no intuito de derrubar o presidente, de derrubar o grupo que foi eleito democraticamente, e a intenção dele ali claramente era possibilitar, então, que as partes envolvidas numa questão contratual pudessem entrar num acordo, e isso acabou não prosperando de início, porque foi, então, recuo da parte do presidente. Alguns acusaram, mas vamos ficar 4 meses sem salário. Como é que nós vamos sobreviver? E agora parece que as pessoas começam a acordar que estar dentro de casa não é férias, não é um momento de pausa, de uma situação que realmente é privilégio. Na verdade, nós estamos aqui presos dentro das nossas casas, correndo sério risco de, quando saímos, não sabemos mais como sobreviver a tudo isso. E mais para frente nós vamos entrar nesse tema bem franco, bem aberto, se até quando nós vamos conseguir ficar trancado dentro de casa. Mas então a situação aqui da medida, tem várias coisas boas sobre essa medida, mas o que eu quero deixar claro aqui é que ele não agiu pensando que as pessoas teriam que sobreviver 4 meses sem renda alguma. Pelo contrário, quem contrata precisa ter condições jurídicas, inclusive, para entrar num acordo com o seu funcionário e ver as melhores condições de, durante esse período de 1 mês, 2 meses, 3 meses e até 4 meses, como manter a sua estrutura empresarial, como manter os seus funcionários, para que, na verdade, não haja um desemprego em massa. E aí, quando ele fez esse decreto, rapidamente os sindicatos e o pessoal da esfera trabalhistas ali, que são todos envolvidos com os sindicatos, fizeram uma nota de repúdio sobre a situação, porque não passaria sequer por eles esse acordo. E, convenhamos, um acordo como esse, no momento de calamidade pública, tem que levar em consideração que cada um conhece melhor do que ninguém o seu próprio estabelecimento, o seu próprio comércio, o seu próprio quadrado. Quando você envolve um sindicato que acha que, com uma caneta, ele sabe melhor do que aquele patrão, aquela empresa, aquela microempresa do seu próprio negócio e quer resolver o problema de todos, ele, na verdade, não resolve o problema de ninguém e ele termina de destruir uma empresa, muitas vezes por conta disso. Então, os sindicatos foram contra, muita gente aí acostumado a lidar com o sindicato também se posicionou contra, os políticos, que são um bando de oportunistas, que nesse momento se aproveitam da situação para, mais uma vez, bater no Bolsonaro, se posicionaram contra, mas a ideia, de modo geral, era apenas flexibilizar de forma a que o empreendedor e o seu empregado pudessem encontrar uma melhor solução juntas, sem que ele simplesmente tenha que dizer para o funcionário, me desculpa, mas você está sendo mandado embora porque eu não tenho mais condições de te pagar. Essa é a verdade. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa
sobre essa medida. Tem outros pontos positivos que vocês podem relatar aqui para quem está nos assistindo. Podem escolher, não precisa falar tudo de uma vez, pode ser um por vez. Eu acho que é bom a gente relembrar que esse decreto, ele veio embasado no estado de calamidade pública que foi decretado no país, para que o governo, o presidente, os ministros pudessem ter ações para tentar resguardar a economia do país e tentar pensar nos trabalhadores e nos empregadores, para que tenha dinheiro para poder dar um equilíbrio em tudo isso que está acontecendo, que é uma situação inusitada no país e no mundo, né? Acho que nunca na história foi decretado estado de calamidade no país, no Brasil. Então, em cima disso, eles passam por cima da lei de responsabilidade fiscal, com parcimônia, claro. Neste governo, a gente pode acreditar que vai existir uma parcimônia com relação a gastos, mesmo podendo extrapolar. Eles irão se segurar, na medida do possível, para que isso não reflita pior mais adiante na economia. Então, só para deixar claro que nenhuma medida está sendo tomada pelo presidente e pelos ministros à reveria, né? Eles têm embasamento para isso, e a gente acredita que, principalmente o ministro da Economia, o Paulo Guedes, esteja mais do que nunca aí atuando para que colocar todas as contas na ponta do lápis, né, para ver realmente esse equilíbrio, porque é uma situação inusitada, é uma situação que ninguém nunca viveu, que eles têm que estar pesquisando e vendo a melhor maneira de resolver isso. Dito isso, o decreto ele vem para tentar justamente fazer uma medida que for melhor para todos, né? Eu creio que o governo está trabalhando nesse sentido, e falaram bastante ali do artigo 18, acho que foi revogado pelo presidente, porque houve um erro de interpretação, e aí já pegaram em cima também, porque dizendo que o presidente nem leu o decreto e já assinou, e aí voltou atrás, e não sei o quê, e quando foi só um erro de colocação, já foi dito, inclusive pelos ministros hoje à tarde, numa entrevista coletiva com a imprensa, que tão logo vai sair algum artigo para substituir esse que foi revogado, citando de uma maneira, em português mais claro, para que fique fácil o entendimento para os empregadores e para os empregados e não gere desconforto maior para ninguém. É a tal história, né, Letícia? Se o Bolsonaro ele não atende o clamor, se ele simplesmente emite o decreto e assim não faz nenhum ajuste, ele vai ser o irredutível, ele é o irresponsável, ele é o autoritário, né? Se ele recua ou se ele modifica alguma coisa, algum entendimento, é porque ele não tem impulso para sustentar o que a equipe dele está querendo fazer. Então, assim, de qualquer forma, né, já é o esperado que vão bater no presidente, independente do que ele faça. Uma prova disso, de ontem para hoje, né, quando aprovaram essa medida provisória, se você jogar no Google, né, joga lá a MP no Google, pode fazer isso agora, qualquer momento, vai aparecer todos os sites que vão aparecer, todos os noticiários, todas as redes sociais que vão constar ali na primeira busca do mecanismo do Google, são todas elas enumerando 1000 pontos contrários à MP. Então, isso já é o esperado, né? Então, eu acho que coloca o presidente como se ele não soubesse o que ele está fazendo, né? Ele assina uma coisa hoje, amanhã ele já muda. Então é como se vendesse a narrativa que ele não sabe realmente o que ele faz, né? A partir do momento que fala, não, agora ele já revogou um ponto do decreto. Então, assim, a guerra de narrativas está posta, né?
Então, assim, foi decretada essa medida provisória, eu já li no Google, de imediato, assim, de cara, já apareceu ali uns 2 deputados falando em impeachment, e que isso não pode ficar assim, e que isso é um genocídio, já chamaram o cara de genocida, né? Então é com esse povo, com esse público que a gente está lidando, né? É com esse tipo de representante popular que a gente está lidando. Então a gente está aqui, a gente tem o dever cívico, né, moral, de alertar as pessoas, de mostrar para elas o outro lado, porque sem dúvida nenhuma, quem que vai duvidar disso, que nesse momento de maior caos, de maior fragilidade, eles vão usar toda aquele discurso paternalista, né, revolucionário, vão se aproveitar, vão querer oferecer 1000 soluções, né, a médio e longo prazo, que vão ser eles próprios incapazes de calcular, mas que imediatamente eles vão apresentar essas soluções como salvadoras da pátria, né? Então, assim, a gente tem que estar alerta 24 horas por dia, inclusive nas entrelinhas entre um minuto e outro, porque, assim, é muita informação chegando o tempo inteiro, né? A gente não sabe em que pé estão as coisas exatamente, a guerra de informações está muito grande e eu acho que agora é um momento mais do que nunca de depurar, né? Então, a gente recebe a informação, a gente filtra, a gente espera um pouco, a gente lê mais um pouco, a gente conversa e depois a gente tenta emitir um parecer que daqui não vou nem dizer daqui no dia seguinte, né? Daqui a 12 horas, daqui a 6 horas, já chega uma outra notícia dizendo que aquela era falsa, que a interpretação não é bem assim, que o número não é bem esse. Então, assim, por mais que a gente esteja aqui na era da informação, na era da informação instantânea, né? Mais do que nunca, continua a velha máxima, né, de que numa guerra, a primeira derrota, o primeiro morto é sempre a verdade, né? Então vamos ficar atentos aí. E pelo que eu vi, nesse artigo que foi revogado, o governo estava oferecendo um auxílio para os trabalhadores que recebiam até 2 salários mínimos. E daí a gente já recebeu aquela enxurrada de informações que iam ter que ficar sem receber por 4 meses, não iam receber nada em troca. E isso que o Rodrigo falou, é a guerra de narrativa. Não adianta o presidente fala uma coisa, daí a emissora de TV, o jornal, os políticos da oposição querem dar a entender que ele falou exatamente o contrário às vezes. Na verdade... Fala, Raquel, para falar. Eu acho que a grande preocupação é uma manutenção de emprego, né, de reduzir a taxa de desemprego no país, e essa tendência estava acontecendo, felizmente, na economia, até que viesse essa crise do vírus chinês. Então, o governo está se mexendo para que isso tenha um impacto menor possível na economia, mas a gente tem aí todo o outro lado, né, contra o governo Bolsonaro, batendo dia e noite, inventando mentiras, e ele é um grosso, e ele come pão com leite condensado. Isso não tem cabimento. Futebol, não fala com pé, né? Ele usa camiseta de time, isso tudo é um problema nesse governo. O desemprego que dane. Exatamente isso que eu queria comentar. Eles focaram tanto no artigo 18 da medida provisória e esqueceram, eu acho, de comentar as outras tantas medidas que ele tomou que são excelentes e que estão aí para ajudar a população, e são 37, 38, 39 artigos. Sim, mas esse é o modus operandi, né, Letícia? Esse é o modus operandi. É o modus operandi. É como eles trabalham, eles vão lá, pinçam uma coisinha que pode dar uma repercussão maior e faz de conta que nada mais existe, é só aquilo, e tudo vai ser focado naquilo, e qualquer coisa que dê errado, futuramente vão dizer, olha, a gente avisou, olha, ele fez isso, né? Então, assim, é um trabalho árduo, né, constante, a gente tem que ficar batendo na tecla, alertando as pessoas de que nem tudo que está em todos os jornais, por incrível que pareça, é verdade, né? Dessa mídia que está aí, né? Falam 1000 vezes uma coisa e ela não é verdade, não se tornará verdade por isso. Uma coisa que eu queria pontuar aqui é que acho que tem coisas assim que vão ficar por décadas, por gerações no imaginário popular, né? Então eu percebo, né, com essa histeria toda em cima da medida provisória,
que aquela velha ideia de que existe o capitalista, né, o opressor, o empregador versus, né, o empregado versus patrão. Então, parece que o Brasil está lá no século XIX, você tem ali grandes fábricas, né, que são cujos proprietários são cheios do dinheiro e poderiam muito bem bancar aí 3, 4 meses dos seus funcionários sem trabalhar. Sem trabalhar, né? E parece que não existe autônomo, parece que não existe uma maioria de empresários de empresa pequena que empregam 2, 3 pessoas. E aí, como é que esses caras vão fazer? Né, o McDonald's, talvez eles consigam, né? Não vou me comparecer com multinacionais agora, mas se o cara que tem um cachorro quente e ele tem 2 funcionários, 3 funcionários, como é que ele vai fazer? Então, essa medida, ela visa proteger esse tipo de empreendedor também, né? Só que na hora que o discurso ele é colocado, ele é posto em jogo, né, imediatamente, acho que é uma questão de imagem, uma questão que já está sedimentada no nosso entendimento, já vem aquela ideia de, opa, está fazendo um decreto favorável aos empresários, à elite, Bolsonaro elitista, fascista, golpista, aí vai, né? Então puxa uma coisa, vai puxando toda a outra, né? Então, assim, a história se repete, os argumentos se repetem, o nosso imaginário ali, queira ou não queira, ele está formado e a gente tem que cuidar muito para não deixar passar cada uma dessas nuances, porque eles vão pegar o calcanhar de Aquiles dessas narrativas, disso que já está no imaginário popular, e vão trabalhar em cima disso, vão bater em cima disso, e a partir de agora, a profecia que eu vou fazer aqui, né, que não é muito difícil ser profeta no Brasil, né? Profecia que eu vou fazer aqui. A partir de agora, todo mundo que morrer, a culpa é do Bolsonaro, da irresponsabilidade do Bolsonaro, da inoperância do Bolsonaro, e porque ele convocou manifestações, e por isso e por aquilo. Mas os que forem salvos, os milhares, milhões que não morrerem, aí não é culpa do Bolsonaro, aí é o sistema de saúde, é o herói que é o médico, é o prefeito, né? A empresa que quebrar é culpa da inoperância do Bolsonaro, uma equipe econômica elitista, blá, blá, blá. Agora, as empresas que permanecerem, que conseguirem ter lucro e conseguirem manter a sua atividade normalmente, aí não é culpa do Bolsonaro. Aí, sabe, então, assim, estou prevendo aqui que isso vai ser nos próximos dias, nos próximos meses, quem sabe nos próximos anos, nas próximas eleições, né? Então, a quantificação disso, que vão jogar contra a equipe do Bolsonaro, vai ser, eu acho que, um fator determinante. Assim. Então, vamos ficar sempre muito atento aos números, às narrativas, e sempre que possível, a gente vai estar, a gente vai orientar, a gente vai tentar, assim, mitigar um pouco o estrago que eles vão conseguir fazer. A ideia hoje aqui é falar sobre algumas coisas que estão acontecendo, entre elas a medida provisória 927, que a princípio teve uma reviravolta sobre isso, grande discussão. Além disso, vamos falar sobre a quarentena, que em alguns lugares começam agora, em outros já vai para a segunda semana, que é o caso aqui de Santa Catarina. Vamos falar também sobre o semipresidencialismo proposto por Gilmar Mendes, que mais uma vez ele volta a tentar empurrar isso goela abaixo entre os parlamentares. Vamos falar sobre a nova medida provisória que está para vir aí, que estão falando em cortar, então, em 50% o salário da grande maioria. E queremos saber se vai cortar principalmente da classe política. E, por fim, vamos falar também sobre o possível adiamento das eleições. Se é o caminho, o que a gente pode discutir sobre isso. Sugiro que a Letícia leia aí o 3º parágrafo. Está disponível aí, Lê? Tá disponível aqui. Como a gente falou antes, não saiu o áudio, né? É que a gente precisa contextualizar tudo, porque às vezes as informações com a nossa querida mídia não chegam de maneira esclarecedora para as pessoas, para todo mundo. Então, como eu falei no primeiro vídeo, lá que não saiu o áudio, a gente precisa se atentar que essa medida provisória ela foi feita em cima do que está previsto depois que foi decretado o estado de calamidade pública no país, onde o presidente e seus ministros podem ter ações pensando na economia do país, e tanto para empregados quanto
para empregadores, para que o país não entre num colapso econômico também, em virtude desse vírus, dessa pandemia que se instalou aí no país e que está abalando todo mundo. Então, em cima desse estado de calamidade pública, eles podem fazer propostas que extrapolem o orçamento previsto do governo gastar anualmente. Claro que o nosso presidente, ele tem os pés no chão com relação a isso. O país está vindo aí numa luta constante contra a corrupção, para que o dinheiro seja bem aplicado, o dinheiro do brasileiro seja bem aplicado e não seja aplicado lá fora, em coisas que foram feitas em países comunistas e socialistas, ao invés de fazer coisas boas que hoje nós precisamos aqui no país, e não estamos tendo, né, por conta da corrupção. Então, em meio a tudo isso, eles têm que segurar as economias e agora gastar um pouco mais para tentar equilibrar as contas aí, porque a gente não está gerando economia aí no país, o pessoal não está trabalhando menos, né? Então, ali no artigo 3º da medida provisória 927, que foi publicado ali em 22 de março de 2020, ou seja, domingo de noite, né, ele esclarece que para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para preservação do emprego e da renda, poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas. Número 1, teletrabalho. Número 2, antecipação de férias individuais. Número 3, concessão de férias coletivas. 4, aproveitamento e antecipação de feriados. 5, o banco de horas. 6, suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. 7, direcionamento do trabalhador para a qualificação. E 8, o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS. Então, são medidas que ele tomou, que os trabalhadores podem se basear nisso para tomar medidas para poder salvar suas empresas, os seus comércios, enfim. Esse é o principal da medida provisória aqui, né? E não tanto o artigo 18, que tanto malharam em cima e que já foi revogado pelo presidente e está sendo refeito, né? Isso. Meninas, querem falar alguma coisa? Eu acho fundamental a gente sempre estar discutindo essa posição da mídia contra o governo, né? E nosso papel como bolsonaristas e brasileiros é apoiá-lo, né? Estamos aqui hoje fazendo essa live justamente para deixar claro que a preocupação mesmo do governo é que o desemprego não aumente mais ainda, né? Viemos aí no ano de 2019 com a criação de 1 milhão de empregos, né? A economia estava indo a passos largos rumo ao sucesso, né? Graças ao excelente ministro da Economia, o Paulo Guedes, e agora tomamos essa ré comunista, que é o vírus chinês. Então, o nosso papel é sempre estar ao lado do presidente e discutindo e vendo qual seria a melhor forma, menos impactante. Não é correto dizer que nós somos contra o fechamento de fronteiras, o fechamento dos postos de trabalho, do comércio em si, na verdade, mas talvez ter uma medida escalonada, né? Que o empresário ele não mande todos os funcionários para casa, mas que ele mantenha pelo menos uma parte desse pessoal trabalhando. E eu acho que essa medida vem justamente favorecer tais possibilidades, né? De poder dar férias fora do tempo, né? Poder ver que o empresário possa possibilitar para o seu funcionário que ele faça cursos online, né?
Então, eu acho que, gente... Trabalho para quem pode, né? Exatamente. Eu acho que o papel fundamental é de apoio ao presidente e vislumbrando sempre a permanência dos empregos, né? Aumento de emprego no país, porque éramos 13 milhões de desempregados, hoje 12, em um ano de governo, né? Então, acho que perder, que já foi remediado, vai ser muito difícil. Então, E tudo que a oposição busca é isso, né? É que o governo não tenha sucesso. Isso é uma grande diferença em relação aos americanos. A gente tem percebido que, de fato, os republicanos com os democratas se uniram, colocando apenas como um enfrentamento único de todos, que é derrotar o vírus e é salvar a população norte-americana. E aqui no Brasil a gente consegue claramente perceber que, mais uma vez, a esquerda, o centro, os isentões, todos, né, e a imprensa, todos agem usando o vírus para tentar enfraquecer o governo federal, e não apenas enfraquecer, tentar destruir o governo federal. Logicamente, destruir o governo federal é destruir todos nós, né, já que estamos todos parados nesse momento, empobrecendo e sem saber exatamente até quando isso vai e até que ponto conseguiremos sobreviver a tudo isso. Rodrigo... Durante a campanha, a gente achou que a oposição fosse ainda defender o mosquito da dengue, né? Veio um vírus chinês para tomar força. Mas esse é o modus operandi dele, como a gente tinha falado anteriormente aqui. Então, quanto mais caos eles criarem, seja caos que existe, seja caos que não existe, quanto mais estatística furada tiver, quanto mais histeria tiver, fica um terreno mais propício, mais fértil para esse povo usar as armas, né? E a perfídia que eles têm contra o atual governo, fica mais fácil de eles inventarem acusações, inventarem narrativas, e como eles detêm, infelizmente ainda, praticamente toda a grande mídia, né, todos os canais de comunicação grandes, as rádios, né, os blogs independentes, que na verdade sempre dependeram de dinheiro público, a gente sabe, né? Então, assim, fica qualquer coisa que aconteça vai ficar sempre muito massificado, com informações contrárias a seja lá o que o presidente estiver tentando fazer, né? Então, esse decreto foi, né, como a gente tinha conversado antes, basta pesquisar, joga agora ali no Google, né, desde que saiu, de ontem à noite para hoje, né, MP 927, né, você vai ver ali uma lista, né, com todos os grandes noticiários e todas as personalidades, né, mais expressivas ali do Twitter, né, das redes sociais, falando as maiores barbaridades, dizendo que o decreto é um genocídio do povo brasileiro, que tem que ter impeachment, sabe? Então, assim, é um momento que eles vão se agarrar em qualquer coisa que exista ou não e utilizar aquilo como narrativa. Então, assim, né, a gente tem que manter serenidade, porque é um momento de um fluxo muito grande de informação, é um momento de depuração, da gente ficar muito ligado nas coisas que estão acontecendo, porque não está acontecendo só no Brasil, é um fato internacional, e isso pode ajudar, isso ajuda, de certa forma, a manter uma narrativa forte e robusta, né, a se reinventar. Então, assim, a partir desse momento, a esquerda vai se reinventar, vai ter uma nova mitologia, né, dependendo da quantidade de pessoas, de óbitos que tiver depois dessa pandemia, dependendo da quantidade de empresas que vão entrar em falência, da quantidade de desempregados que a gente vai ficar, da dívida pública que vai aumentar. Então, todos esses números, para eles, né, os números do caos, vão ser muito úteis. Então, assim, a gente tem que sempre estar atento. Não dá para a gente compartilhar a primeira informação que nos chega, porque existem pessoas, infelizmente, né, que são capazes, né, fizeram agora isso, acho que foi antes de ontem, tinha um áudio ali, supostamente, do ministro da Saúde, num momento como esse, estavam ali falsificando um áudio, repassando como se fosse dele uma informação que não era. Então, assim, muito cuidado com as informações, né, que vão sendo repassadas, cuidar com a mídia, né, que a gente não pode nunca deixar de falar,
sempre que a gente tem oportunidade, que a mídia, ela não trabalha para nos informar, ela trabalha para uma agenda, né? Ela tem uma agenda, ela tem um propósito, a gente sabe qual é, e também ela trabalha, claro, né, por dinheiro, né? Então, obviamente, ela vai, né, toda a mídia, os jornalistas, as grandes empresas de comunicação vão se aproveitar desse momento para transformar tudo aquilo que for feito, né, independente de coisa boa ou ruim, e não é possível que num decreto, não é possível um decreto com tantos artigos, com tantas mudanças, não traga nada de bom. Mas se você pesquisar no Google, que é a maior ferramenta de informação das pessoas, hoje, que a pessoa consegue acessar da sua casa, se você vai pesquisar uma informação sobre a medida, você vai ver ali só absurdos, só contrário. Foi o que a Raquel colocou, né, Rodrigo, que a oposição sempre vai estar ali para condenar. E a nossa oposição hoje é uma oposição de esquerda bem forte, né? Uma oposição que está aí para derrubar mesmo esse presidente conservador que está aí preocupado com essas políticas públicas e com um governo que não seja corrupto. Eles estão aí para derrubar tudo isso, eles vêm com força mesmo. Sim, então, a população tem que estar atenta, é importante esse alerta. A oposição faz o papel de se opor, né, digamos assim. Mas no Brasil as coisas, como a gente sabe, são desequilibradas, desbalanceadas. Nem que tenha que defender o mosquito. Agora vão defender o mosquito, vão defender o coronga. Agora eles vão defender o coronga. Entendeu? Então, assim, eles criam todo um cenário de caos, de histeria, né? E depois eles... Então, assim, vamos fazer uma suposição, assim, se o Bolsonaro tivesse lá em janeiro, quando não se falava nisso direito, não se levava isso a sério aqui, se em janeiro ele tivesse fechado as fronteiras, se ele pudesse, né? Vamos aventar uma hipótese aqui. Você imagina o que não iam ter chamado esse cara? Né? De autoritário, de fascista, que é um ditador, que fecha a fronteira, que é xenófobo, porque acha que o venezuelano vai trazer o coronga, entendeu? Então, assim, a mídia, ela vai estar contrária ao que ele fizer. Não interessa o que ele fizer, ela vai ser contrária, né? Enfim. E aproveitar só para lembrar aqui e avisar quem não está sabendo que a emissora Band, alguns dias atrás, desde alguns dias atrás, está nas mãos dos chineses, em quase sua totalidade, do China Media Group. E é impressionante como a extrema imprensa e os políticos esquerdistas e os sindicalistas têm essa narrativa do século XIX, comunista, socialista. É a tal história, né, Jaque? Assim, a Greta lá, a pirralha lá na ONU, né? Então, assim, todo mundo vinha falar da Amazônia, né? Porque o Bozo está destruindo a Amazônia, ele vai botar fogo na Amazônia, ele odeia índios, aquela história toda, né? E agora, de repente, se você fala que o vírus chinês veio da China, só falar isso, né? Sem fazer maiores acusações, você já é xenófobo, né? Então, assim, é uma histeria coletiva tão grande que, assim, falar a verdade no meio disso, você parece que está conspirando, né? Então, assim, mas a palavra xenófobo, ela só remete para quando você fala para minoria ou para países da viés ideológico socialista, mas a China comunista. tem A vida toda a gente é criado ouvindo falar mal dos americanos, dos Yankees, e contra eles não existe xenofobia. E a gripe espanhola, né, que teve? Não, mas assim, a China tem 1 bilhão e meio de pessoas. A China não é minoria, é 1,5 bilhão de pessoas. Não, é isso que eu tô falando, é só quando interessa a eles, né? Tipo, pode ser, não importa, tipo, desde que você não fale mal deles, porque surgiu agora uma narrativa por parte da Rússia e por parte da China, que, na verdade, remete a culpa aos americanos. E eles precisam convencer o povo deles... Né? Aí é o vírus americano. Eles precisam convencer o povo deles de que eles foram atacados por um vírus americano colocado no país deles e que eles agora lutam para ser o salvador da nação deles através de uma vacina, de uma cura. E aí a gente pode entrar justamente nessas questões polêmicas. Como é que a China, com 1 bilhão de pessoas, já está dizendo que já está praticamente imune ao vírus, que o vírus já está sob controle, que o vírus agora só entra lá quando vem de outro país, porque dentro do país dele já não existe mais a contaminação. E como é que a Rússia, que é um país gigante também, praticamente não foi contaminado com esse vírus chinês que está do lado da China. Não faz sentido. Isso não faz sentido nenhum.
1 bilhão, a China tem o quê? 1 bilhão e 300 milhões de pessoas? É isso? Até o que faz sentido. Eu acho que a Rússia não se contaminou com o vírus chinês porque é muito fácil fechar a fronteira. Muito fácil quando você é avisado, porque... Será que ele já saiu? É pequenininha, né? É fácil fechar a fronteira na Rússia. O que eu consigo fazer de leitura concreta sobre como não entrou lá esse vírus tão forte é que quando ela ainda negava para o resto do mundo que esse vírus nem existia e que isso não estava sendo uma contaminação em massa dentro do seu país, a Rússia lá por dezembro, janeiro, antes mesmo do presidente chinês vir falar que realmente existia o vírus, a Rússia já estava toda bloqueada contra a China. Não entrava O primeiro caso foi em novembro, né? Não entrava por fronteiras, ou seja, de alguma forma a Rússia pelo menos foi avisada antecipadamente sobre o caos que esse vírus causaria em outros países. E mas aí, também, Alex, quem acredita no que a mídia russa fala? Divulga. Pode até ser que o vírus esteja lá, mas eu acho que isso não seria possível esconder de tal maneira. Pois é, por tanto tempo assim como assim, a gente não acredita em tudo que a mídia chinesa fala, porque é mídia comunista, então eles alteram tudo que falam a hora que querem, ao mesmo tempo que eles dizem que está tudo ok, que o vírus está controlado, eles têm que assumir que realmente está fora de controle e depois dizer uma semana depois que está controlado de novo. Não se preocupem, está tudo ok. Né? Não dá para acreditar em mídia comunista. Mas vamos então entrar nessa parte da quarentena, superando essa primeira parte que era da MP 927, que vai vir uma nova MP aí, né? O Bolsonaro já prepara uma nova MP, cogita-se então a situação de, inclusive, cortar salários pela metade do funcionalismo público. Ô, Alex, deixa eu fazer só um gancho, não sei se já foi falado, porque eu tive um problema na conexão, mas essa MP do Bolsonaro, né, que é uma MP, evidentemente, de cunho liberal, né, para poder flexibilizar, né, toda a questão trabalhista, né, contratual entre empregador, empregado, microempreendedor, grande empreendedor. Essa MP teve a capacidade mágica de fazer alguns liberais se voltarem contra o liberalismo, né? Isso também não deixa de ser impressionante, né? Então, assim, a narrativa ela é tão forte, né? A sanha de querer atacar o governo, de querer desmoralizar o governo é tão grande que os próprios liberais, né, que se dizem tão liberais, né, elas falam, nesse momento não podemos pensar em liberalismo. Quer dizer, então o liberalismo só funciona no discurso. No momento de aplicar na prática, no cotidiano, na realidade concreta, aí não funciona. Que o negócio é assim, né, Rodrigo? Porque... o negócio é assim, ó, olhando de fora, você pode dar pitaco do jeito que quiser. Quero ver, tá lá, como o presidente Bolsonaro falou, o ministro Mandetta falou, quero ver tá lá, assinando os papeizinhos, se comprometendo, e que depois a justiça não vai vir, não vai falar que você extrapolou seus poderes numa hora dessas, né? Eu quero ver assinar, botar o nomezinho lá, ter essa coragem e essa responsabilidade, e num momento desse que é inusitado para todo mundo. Então, sim. E assim, aí não bastasse essa contradição, né, que eles mesmos se autoimpuseram, eles ainda ficam com aquela carinha de cachorro pidão, assim, tipo, eu estou muito preocupado, agora não é hora de ideologia, né, por favor, Bolsonaro, pare com ideologia, né, sendo que tudo que eles fazem o tempo inteiro, né, é atacar sistematicamente, ideologicamente, tudo que ele vem a fazer, né, mas aí, então assim, né, só queria expor essa contradição, não deixar passar batido, porque a Nossa Senhora dos Prints, ela é eterna, né? É isso aí. Tá, vamos entrar na quarentena, que daí a gente vai poder falar, inclusive, sobre o nosso estado de Santa Catarina. Saiu um novo decreto aqui, hoje, do nosso governador, mas antes da gente pontuar sobre os encaminhamentos que o nosso governador está fazendo aqui, a gente pode falar a nível nacional, né? A nível nacional, São Paulo entrou essa semana também em quarentena. Acho que praticamente, apesar de não ter uma quarentena decretada a nível país, mas praticamente todo o país está parado. E isso preocupa porque, na verdade, aquilo que eu falei, não sei se foi no outro ou nesse vídeo, a gente está
tentando não morrer da doença, mas podemos morrer da tentativa de cura, porque está todo mundo já sem saber como se sustentar, como se manter preso dentro de casa sem nada produzir, né? Porque por mais que a gente pense que a princípio é necessário fazer isso para evitar que o vírus se esparrame ainda mais pelo país, mas até a questão dos números, às vezes, é um pouco contraditório. Por que eu digo isso? Porque durante o governo PT, só na questão da segurança pública, assassinado por roubo, por tudo que envolvia a nossa segurança pública, morria 60 mil por ano. Tá? Então, nós estamos falando aqui, se for para falar alguma coisa em relação à gripe, a vírus, o H1N1, só o ano passado ele matou 2 pessoas por dia. E em nenhum momento houve essa loucura que está acontecendo nesse momento. Nós sabemos assim, Alex, eu só quero fazer um adendo sobre o H1N1. Né? As vacinas do ano passado acabaram sobrando, pelo menos eu falo sobre Santa Catarina. Acabaram sobrando. Acabou a campanha de vacinação e sobrou vacina em posto, sabe? Isso não faz o menor sentido, não tem o menor cabimento, né? Uma vacina que hoje é uma vacina, inclusive, tríplice, ela pega três tipos de cepas, né, do H1N1, 3 tipos de virose, e simplesmente as pessoas não vão até o posto tomar vacina. E é uma gripe que ela vai acometer de forma séria pessoas em várias idades, né? Você pega jovens que ficam muito mal, você pega idoso, pior ainda. Então, eu acho que a nossa grande preocupação é realmente destacar esse discurso absolutamente alarmista, porque a gente está em constante contato com inúmeras viroses. A dengue está aí, ó, no Brasil, endêmica, por conta de lixo jogado na rua, de maus cuidados, de falta de higiene dentro de casa, né? Fica aí só esse detalhe, né? Só para concluir essa minha primeira introdução, então, o que está acontecendo aqui, que muitas vezes a gente pode também provocar uma reflexão, eu falei isso numa outra live minha recentemente, os extremismos levam ao caos e ao colapso. A esquerda hoje defende com unhas e dentes que ninguém saia de casa, que muitas vezes o sonho de criar uma nova ordem mundial nunca esteve para eles uma visão tão próxima de que isso possa acontecer diante do colapso econômico dentro das principais potências que são os países europeus, os Estados Unidos, ou grandes países continentais como o próprio Brasil sucumbirem economicamente, porque como a gente vem olhando, pelo menos observando, a China parece que já está muito bem, obrigado, retomando uma série de situações econômicas ali que faz dela, então, já é uma potência mundial, mas que faz dela talvez uma potência que já praticamente está imunizada a isso e fica agora assistindo de camarote, comprando as ações do resto do mundo e se aproveitando de uma situação que ela espalhou, ela criou, né, e ela colocou isso para o mundo. Então, a preocupação, acho que a principal preocupação nossa aqui é o vírus, toda a vida é muito importante. Nós temos já detectado quem são os grupos de risco. Pessoas acima de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, como diabetes, problema cardíaco, problema de ordem respiratória, enfim. Essas pessoas, sim, nós precisamos proteger, quem tem pai, quem tem mãe, quem tem familiares que estejam nessa situação de risco, nós temos que proteger. Nós temos que procurar isolar essas pessoas ao máximo. Agora, um vírus como esse, que é um vírus como se fosse de uma gripe, que causa, às vezes, um pouquinho mais de consequências para quem já tem algum problema de saúde, já é, o próprio ministro da Saúde, de conhecimento de todos, que a grande maioria vai transitar por esse vírus em dado momento. Né? A vacina, se tem uma previsão aí otimista de que daqui um ano e meio tem uma vacina. Então, não vai adiantar a gente ficar muito mais tempo dentro de casa, com medo de sair para a rua, com medo de estar próximo desse vírus, porque a gente não tem como ficar meses trancado dentro de casa.
Eu acho que hoje, aqui no estado de Santa Catarina, saiu mais um decreto do governador. Vamos supor que essa semana, de fato, seja uma semana essencial para que as pessoas fiquem em casa. Porque muitas pessoas dizem que a partir dessa semana seria dali para o salto do ápice da curva de contágio desse vírus. Mas, passada essa semana, eu acho que precisa haver, de fato, uma reflexão profunda da população, da gente poder, agora que todos parecem que têm consciência dessa situação, de higiene, de evitar ao máximo o contágio das formas como pode ser evitado, de isolar os seus pais, seus avós, as pessoas da sua família ou pessoas próximas que você queira bem que estão sob risco, isole eles e, cara, vamos arregaçar a manga e vamos para a luta. Porque se a gente não continuar a nossa vida e não ir atrás do nosso sustento, o Brasil não resiste a isso, vai virar um colapso, vai virar daqui a pouco as pessoas estão passando fome, começam a saquear estabelecimentos que ainda estão fechados, e não dá para culpar, porque você vê um pai de família com seu filho passando fome, com a sua mulher passando fome, o que você vai fazer? Você não tem de onde tirar uma renda, você não tem de onde tirar uma estabilidade nenhuma econômica. Tu vai tentar tirar de quem ainda tem alguma coisa. E o colapso está dado, o governo está destruído, e o Brasil sabe lá como vai levantar disso. Então, nós temos que jogar muito claro esse cenário que está acontecendo. E, infelizmente, existem prefeitos, governadores, pessoas que têm a caneta na mão para se aproveitar da situação e gerar o caos e o colapso econômico em nosso país. E isso, infelizmente, não é só no Nordeste, onde sabemos que todos os governadores, praticamente, comungam das ideias de esquerda e que essas pessoas agem, infelizmente, se tiver que matar, a gente mata, se tiver que destruir, famílias destroem, porque isso nunca foi pauta de governo deles. A pauta de governo deles é a perpetuação do poder e a volta, principalmente, de um governo federal aí, da ideologia deles. Eu acho que é esse o debate que a gente tem que colocar para a sociedade. Nós já passamos do limite tolerável em relação à quarentena que hoje existe para aquelas pessoas que não estão no grau de risco. E essas pessoas precisam, então, retomar suas forças, ir para o fronte de batalha e, mais uma vez, reconstruir o nosso Brasil, que já está gravemente afetado por conta dessa situação que nós estamos vivendo aqui, e não só aqui, mas no resto do mundo. Só para complementar, Alex, é só para dizer que ainda não, o decreto do governo estadual ainda não foi publicado no Diário Oficial do Estado, que foi falado hoje à noite na coletiva, mas não foi publicado ainda, vai ser oficial só quando publicar, né? Só para deixar claro isso, mas ele já deixou, o governador Moisés já deixou falado que vai ampliar em 7 dias aí. Me passaram esse decreto, o 525, parece que ele já foi entregue lá, bom, só se amanhã já foi entrar no Diário Oficial, né? É que o outro vale até amanhã, né? Acho que é por isso. Isso. Então, assim, a gente não pode esquecer que o nosso governador é agendado com a esquerda, né? Tem aí líderes de governo na Assembleia Legislativa da esquerda, do PDT, recebe pessoal da esquerda, já loteou cargos aí no governo com o pessoal e partidos de esquerda. Então, o governador é o mesmo. Pessoal de Santa Catarina, o Carlos Moisés é o Carlos Moisés, é aquele melancia que se baseou no presidente Bolsonaro só para se lançar na candidatura, conseguiu esse recorde de votos do Estado, e ele é o que a gente já sabe, ele voltou a ser MDB, PDT, voltou a ser alinhado com o pessoal da esquerda. Então, a gente não pode esquecer isso, né? E como os governos têm uma atitude mais independente ali, eles falam com o governo federal, mas tomam as medidas que acham necessárias para cada governo. Então, a gente está na mão de um esquerdista, de um cara agendado aí com toda essa galera, não vamos esquecer isso, ele continua o mesmo. Inclusive nessa situação, e que é um ano político, um ano eleitoral, então ele precisa mostrar preocupação com as pessoas e colocar medo, histeria e fazer com que o povo ache que realmente em mais uma semana, mais 7 dias, o vírus vai sumir do ar.
né? Mais 7 dias o vírus vai sumir. E exato. aí nós vamos poder voltar ao trabalho e vamos poder voltar às nossas rotinas. É como se fosse uma nuvem pesada que está passando por aqui, daqui a pouco não existe mais, né? Vai sumir. Não, a gente entende também que tem um pico, né, de contaminação, que esse pico vai decrescer. Claro que foi importante algumas medidas de higiene, de isolamento, para o vírus não espalhar tão rápido, ainda mais para esse público que hoje a gente já sabe que é mais vulnerável, né? Mas mais 7 dias, o vírus não vai deixar de existir. São 86 casos em Santa Catarina inteira. Nenhuma morte, né? Agora, graças a Deus. Mas assim, as consequências vão ser desastrosas. Tem um amigo meu que é músico, ele disse que ele já perdeu todos os contratos dele até maio. Vai ter que se virar não sei como, pedir dinheiro emprestado. Os bancos estão mandando mensagem adoidado para você fazer empréstimos, para você fazer seguro da casa, porque acabaram de liberar também não sei quantos presos aí do estado, para as ruas. Mais de 1.000 presos. Mais de 1.000 presos foram liberados. Aqui em Santa Catarina, mais de 1.000 fora os que fugiram. Do nosso país. Rodrigo é da área da segurança, tá falando aí, mais de 1.000. Quando eles não liberam com a caneta de um juiz socialista lá, eles simplesmente abrem o portão e dizem, fugiu. Fugiu! Não, assim, ó, se for um juiz, seria ótimo, mas não é um juiz. É muita gente. São muitos, né? Todo, Estão todos agendados, tem um aparelhamento da situação toda. Não, eles têm, né, enfim, eles são servidores públicos, carreira estável, são irremovíveis, uma palavra esquisita, né? Irremovível. Então, assim, ele entende, né? Eu não sei como uma pessoa, né, que tem uma certa formação, tem um certo grau de instrução, né? Pelo menos é parcialmente um juiz, ele é parcialmente estudado, né? Pelo menos no aspecto formal. Né? Deveria. Prestou um concurso, um dos mais difíceis que tem, né? Posto da magistratura, né? Ele, enfim, cuida da vida das pessoas. Como é que ele pode presumir, né, que uma pessoa que não respeita leis básicas de educação, civilidade, não respeita a lei, né? Não respeita a lei. E esse cara vai sair e vai respeitar uma quarentena? Assim, o que um cara desse tem na cabeça? Sendo que ele já estava em quarentena, né? Não, ele já estava lá em quarentena. A lógica é tão inversa que nós que somos pessoas livres, pagadoras de impostos, nós temos que ficar presos. Os presos que já estão isolados por natureza, esses têm que ficar livres. Exatamente. Sabe, é uma coisa que não tem lógica. E ainda vão ganhar dinheiro do governo. Não, e o que esses caras vão fazer na rua? Me fala. Vão trabalhar como? Está todo mundo de quarentena. O negócio não faz sentido, é uma esquizofrenia completa. Não faz sentido mesmo para pessoas lúcidas, isso deixa a gente agoniado, digamos assim, né? Porque a gente não tem o poder da caneta de revogar isso. E, assim, e o que os caras vão fazer? Eles vão respeitar a quarentena? Eu não sei como é que é no bairro exatamente que vocês estão morando, e não sei como é que ficou isso ao longo do Brasil, mas eu saio na rua para ir ao mercado, né, as ruas estão vazias, os comércios todos estão tudo fechado, né? E assim, as ruas continuam, né, pelo menos aqui na região em que eu moro, mendigo, morador de rua, craqueiro, pedinte, né, talvez ex-presidiários que estão vagando por aí, não sei, não tem como saber, né? E assim, eles estão aglomerados, estão pedindo. Então, assim, eu fico imagina para uma senhora, né, para uma mulher sozinha andar, não sabe qual é a proteção que você vai ter numa rua que está deserta o dia todo. Então, assim, né? O negócio... Ele toma uma ir ali na esquina, no mercado, comprar o pão que acabou. Exato, você vai estar hoje vai com mais medo ainda. Pô, né? Tinha uma quadrilha aqui em Florianópolis, esse fim de semana, que os membros da quadrilha estavam se vestindo de jaleco, com pranchetas, dizendo que eram da área da saúde e estavam fazendo pesquisas. Daí entravam na casa, fazer a pesquisa aqui avisavam e assaltavam. Vem aqui em casa Meu fazer CEP pesquisa. É 88-102-100, número 259, vem fazer pesquisa aqui. Não, os aproveitadores sempre tem, né? Aproveitadores de redes sociais também, para pedir dinheiro, para doar não sei para quem, para sei que lá. E a gente sabe que tudo isso são aproveitadores de momento, infelizmente, tem esse pessoal também. Mas o ponto principal aqui que a gente tem que colocar em questão é até quando a população não vai acordar para a realidade dos fatos e vai continuar aplaudindo gente
que está obrigando ela a ficar dentro de casa e, na verdade, destruir o pouco que ela tem, né? Porque a grande maioria não tem muito para viver. Então, isso... E hoje são 7 dias, né? Hoje ele prorrogou por 7 dias. Em 7 dias ele vai prorrogar por mais tempo? Pois é, né? Eu acho que um detalhe importante que existe aqui, acontece aqui um fenômeno, né? Que acontece aqui na capital, é que é uma cidade basicamente de funcionários públicos. E é esse pessoal que aplaude, sabe? É esse pessoal que acha a medida do Moisés algo brilhante, aonde você tem uma situação com estabilidade de emprego, a garantia do salário, é muito fácil defender. É bem cômodo, né? Defender que as pessoas devem ficar em casa. Diferente do que acontece no comércio, né? Tem aí, eu me incluo numa categoria aí de profissionais liberais, né? A gente está meio desamparado, inclusive, pelo governo federal. Então, assim, são dentistas, médicos, manicure, massagista, veterinários também, né, Raquel, que trabalham por conta, que tem o seu consultório, que tem advogados, que tem o seu espaço ali também para atender os clientes. Tem gente que tem um funcionário, eu tenho colegas que já estão demitindo o funcionário porque está prevendo que não vai conseguir honrar com as suas contas e está com medo de tudo isso, está achando que vai ficar 1 mês, 3 meses parado, então tem que tomar uma atitude agora já. Então, é uma classe que está desamparada. Que a pessoa que empreende ou que tem para cortar tipo, às vezes eu não posso entregar meu imóvel que é alugado, eu não posso entregar um bem que... Mas aonde que o cara, primeiro lugar que ele vai cortar? É no funcionário? Não, funcionário, você não tem condição de pagar, vou ficar te segurando como aqui? Eu preciso... E aí tem a comida da minha família e a comida da família do meu funcionário, eu vou defender a comida da minha família? Sim, aí a gente tem várias pessoas nessa situação, né? Cabeleireiros, as academias ginásticas estão fechadas. Como é que esse pessoal vai pagar o aluguel do espaço, a luz que está vindo? A minha luz está vindo. Eu não vou deixar de honrar o meu aluguel. Os que não entregam comida vão falir, imagina? Será que o prefeito de Florianópolis, o Jean, ele vai propor uma devolução do IPTU, por exemplo? Para ele fazer isso, ele vai ter que desonerar a folha, né? O próprio Moisés perguntaram se ele abriria a mão do ICMS dele, já que ele está impedindo, né, está fazendo tantas exigências e tal. Não tem, como é que eu vou pagar o funcionário do Estado? Pois é, e aí como é que aquele empresário vai pagar as suas contas e vai pagar seus empregados se ele não pode fazer absolutamente nada? Para mim, a situação... Não houve nenhuma política de redução de imposto, né? Não houve, nem uma bola de neve. Como que vão pagar os impostos agora pro Estado? Também vai tirar o dinheiro da onde? Até agora não tocaram no assunto imposto de renda. Eu quero ver o Nhonho... Vai ter que pagar imposto de renda. Eu quero ver o Nhonho, Rodrigo Maia, cumprir aquilo que ele disse, admitir, né, a possibilidade de redução do salário dos parlamentares, enfim, né, dos 3 poderes, porque, claro, o funcionário público ali de uma prefeitura ali que ganha uma merreca, né, não é isso que a gente está falando, que fique bem claro, né, a gente está falando de magistrado, a gente está falando de deputado federal, a gente está falando de super salário, super faturamento. Só que está mega garantido. E aí sempre vem aquele papo assim, mas isso não faz nem cócega no orçamento fiscal do país, assim, mas a gente precisa de um exemplo moral. Não estou nem preocupado com o orçamento fiscal agora. Mas eu vou te falar uma coisa que faz cócega e muitas vezes as pessoas não sabem ou não falam e não são os primeiros a bater. Mas tem essa corja política que é difícil abrir mão de alguma coisa. Você vê a dificuldade que está sendo de fazer entrar o debate, de acabar com esse fundo partidário esse ano e destinar isso para a saúde. Até agora, a coisa, por mais que todo mundo já entrou com projeto, foi uma enxurrada de projetos lá propondo isso, o Rodrigo Maia, hoje, pela primeira vez, ele falou que ele aceita conversar sobre a situação, mas ainda não é nada certo. Só que o nosso grande câncer, eu vou te falar de onde vem do sistema judiciário. Eu falo isso porque é uma palestra que eu já dou há alguns anos sobre um aplicativo lá que eu fiz, e naquela época nós gastávamos mais de 80 bilhões só para pagar salário de judiciário.
E isso é em relação a salário, porque muitas vezes a gente sabe que eles conseguiram driblar uma regra de teto de valor de salário, onde o teto máximo seria o salário dos ministros do STF, e eles fazem o quê? Além do salário teto, que é acima de 30 mil reais, eles têm uma espécie de penduricalhos lá, que é outras regalias, outros adicionais, outros complementos, e muitos chegam a receber mais de 100 mil reais. Você imagina o que é um salário de mais de 100 mil reais para a nossa realidade do Brasil. Isso em lugar nenhum do mundo. Nós já ocupamos dentro da nossa estrutura econômica, o Brasil é disparado o país que mais consome do seu PIB para pagar a gente do judiciário. Naquela época das minhas palestras, eu falo isso porque eu não estou atualizado com isso hoje, era uma média de 1,5 do nosso PIB para pagar só o judiciário. Eu quero começar a ver esse pessoal do judiciário falar que ele vai cortar na própria carne, que ele vai reduzir salário, que ele não vai mais pegar esses adicional que eles pegam e que ultrapassa essa cifra absurda de 100 mil reais por mês. Se esses caras fizerem isso, é aí sim algo muito novo no nosso país, que as pessoas dos três poderes estão fazendo alguma coisa. Agora, numa situação como essa, onde muitos começam a não ter o que comer e nem saber de onde tirar para o seu próprio sustento, esses marajás, que são os verdadeiros marajás do país, que são do judiciário, continuar com salários dessa magnitude é desumano. E por mais que eles falam que isso não é ilegal, porque eles conseguiram driblar regras da lei, eu quero ver quem tem moral para assumir que está ganhando um salário desse num cenário caótico como é o que a gente está vivendo hoje no país. Tem uns que ainda dizem que é pouco. Mas assim, conforme vem ocorrendo com alguns políticos, né, aqueles bem tarimbados, que a gente sabe quem é, alguns ministros do Supremo, alguns deputados do nosso Congresso, que eles não conseguem mais sair nas ruas, porque a pessoa reconhece eles, né, uma pessoa comum, né, o cidadão que está ali no restaurante, está passando na rua, está pegando um avião, ele olha e ele começa a cobrar, ele filma, ele começa a escarnecer. Então, assim, esse pessoal do judiciário, eles são blindados até isso. Uma vez o Nove Dedos lá, o nosso querido ex-presidente Lula, né, ele falou uma coisa, claro, em tom de deboche, mas ele... que tem que voltar para o ex-presidiário, ele tinha razão. Ele assim, olha, o político, por mais filha da puta que seja, a cada 4 anos ele tem que estar lá e tem que pedir o seu voto de novo. Então, ele tem que ser pelo menos cara de pau, né? O servidor público, né, assim, o figurão lá do judiciário, né, o capa preta mor, ele não precisa de nada disso, ele está garantido, né, ele está estável e ele está irremovível para o resto da vida dele, com todos os penduricalhos e coisa arada mais, como o Alex acabou de falar, e ele é invisível, ninguém sabe quem ele é, né? Então, assim, esses caras realmente, né, eles nunca vão sofrer o que um político eventualmente, né, vem sofrendo no Brasil, né, com a ascensão das redes sociais, com a conscientização do Brasil, né, com o início do conservadorismo, né, se estabelecendo nas instituições brasileiras, no cenário político, né. Agora o judiciário está sempre atuando por baixo dos panos, né, então eles são um grande perigo para todos nós. E assim, como é que a gente vai fazer? A gente tem que ter estratégias de como é que a gente vai colocar esses caras na parede, porque eles simplesmente estão respaldados pela Constituição Federal, né? É complicado, Rodrigo, a gente sabe que é. Então, assim, não tem o que a gente fazer, né? E qualquer coisa que a gente faça, a gente ainda está à mercê de um corporativismo judicial que a gente sabe como é que funciona, né? Qual é o juiz que vai depor contra o seu colega, sendo que ele é da mesma classe, né? Os super privilegiados no Brasil, né? Então, assim, o político, de alguma forma, a gente já consegue driblar, né? E como é que a gente vai conseguir, desarticular um judiciário desse que a gente tem hoje, né? Então, assim, sem dúvida, né, concordo com o Alex, acho que é o nosso maior problema hoje nos 3 poderes, né? Embora o legislativo seja o que seja, faça o que faça, mas eu não tenho nem dúvida que o judiciário é o nosso grande calcanhar de Aquiles, né? Até porque assim, a gente não consegue nem ter transparência do que transita por eles. Mesmo o CNJ se manifestando raramente para que essa transparência exista, eles se recusam, os tribunais se recusam a prestar a transparência. Acabaram de comentar aqui, né, que aqui em Santa Catarina liberaram mais de 1.000 presos, né? Você entra lá no portal, né, no NSC Notícias, tá lá, né? Foram liberados tantos presos e tal. Mas não fala quem foi. Não tem o nome do juiz ali.
não fala quais foram os juízes de quais comarcas, né? Então, assim, o judiciário, é lógico, tenta pesquisar, você não vai achar. Como você falou, eles agem protegidos pelas sombras, eles não aparecem. Não aparece. É aquilo, então, quero ver a coragem para botar o nomezinho lá para assinar. Pois é, não tem, não precisa ter. Ser homem para isso, aí não são. Então, assim, tá muito fácil, né? Tá muito fácil para esse pessoal. Sim. Tem muitos que a gente sabe que aqui no estado não vão concordar com o que a gente está falando, mas tem muitos que concordam, que acham também que está uma... A maioria da população. Eu não vi mas é que uma assim, pessoa... a gente tem que entender que a imprensa está massacrando, a classe artística está massacrando, a grande parte dos politiqueiros ali estão massacrando, justamente porque entenderam que agora é uma força descomunal contra o governo federal e uma chance única de realmente destruir o país e jogar tudo isso no colo do Bolsonaro. Então, não estão preocupados com a população, estão preocupados com o seu projeto político de poder. E aqui, para a gente não ficar apenas falando sobre o que não deveria fazer, eu quero reafirmar. O meu posicionamento é: isola quem de fato está na zona de risco, faz o ajuste que tiver que fazer em relação a não vai trabalhar 8 horas por dia, vai trabalhar 4, vai trabalhar menos, cada funcionário trabalha 2 horas por dia que seja, daí faz um acordo salarial por conta disso, mas as pessoas precisam voltar a trabalhar. E nós que não estamos na zona de risco, cara, a gente vai pegar isso aí, se tiver que pegar, vai ter uma febre, vai ter uma dor de garganta, daí sim fica em casa, mas não fica próximo de ninguém que esteja realmente na zona de risco, para que você não seja um portador da tragédia da vida de ninguém. Transmissor, né? Quantas vezes nós já não tivemos dor de garganta, já não tivemos febre, já não tivemos gripe forte, e a vida continuou. Nós só não podemos, na verdade, ser o portador da possibilidade da morte de alguém. Então, não vamos ter contato com essas pessoas. E essas pessoas que estão realmente sob risco, essas têm que ter uma consciência muito maior que as outras para não ficar se expondo. Porque também não é fácil, às vezes, você pegar essas pessoas que já estão acima de 60 e falar para elas, continua presa aí no seu quadrado. Porque as pessoas também se sentem, muitas vezes, né, tipo, claustrofóbica, já entediada, estressada, não é fácil para a pessoa também ficar presa. Muitas pessoas ainda trabalham na cidade também, né, Alex? Né? E outra, tu não pode ir com o filho na esquina, andar de bicicleta até a esquina e voltar, que já estão tirando foto e colocando, olha que horror, tá saindo na rua com o filho. Eu não vou deixar de caminhar por causa disso, tem gente reclamando já. Pois é, e como eu falei, está havendo um massacre coletivo, de consciência coletiva de que fazer essas coisas é destruir a humanidade. E o que vai já estão botando uns contra os outros, é justamente, né, a gente preso dentro de casa. Eu tenho uma dúvida, todo se alguém mundo puder me esclarecer. O que vocês acham que vai acontecer, assim, porque, como a gente comentou agora, o judiciário, né, soltou, né, uma série de presidiários, né, botou para as ruas, né? E aí a gente, de vez em quando, principalmente aqui o pessoal de Floripa, da região da Grande Florianópolis, né, muito acostumado com praia, muito surfista, a gente recebe muito vídeo de surfista sendo preso pela guarda, né? A polícia lá tirando o cara quer surfar, né? Ele não quer, não vai pegar o coronavírus lá, o coronga lá no meio do mar, né? Ele vai surfar e a polícia prende o cara. Mas a polícia prende o cara, para quê? Se vão soltar depois? Você não consegue entender. Porque, né, assim, alguém consegue me explicar essa incoerência? Só fazer a prisão em flagrante, né? Vai ser solto horas depois. Surfar exatamente, a prisão em flagrante. O outro que está lá respondendo a pena, sabe, sei lá, por que motivo, né? Porque tráfico, mas o tráfico não é nada, né? Então, os traficantes a gente libera, porque não é homicídio, né? Então, assim, prende o surfista. São os critérios, assim, que, né? Não envolveu grave ameaça, sabe? Eles têm uns critérios, assim, para dizer que é uma coisa técnica. O governador fala desculpa te interromper, quantas pessoas foram parar na delegacia e as pessoas aplaudindo. Gente, o que é bizarro se tornou normal agora. Eu estou impressionada em como que as pessoas podem aplaudir ter a liberdade e os direitos tolhidos dessa forma por causa de um vírus assim, que não tem uma letalidade muito alta, pelo que a gente sabe. E isso realmente me preocupa muito, porque vários governadores, incluindo o nosso, e vários prefeitos se passaram, colocaram decretos totalmente totalitários, indo de encontro
ao próprio presidente da República, teve um prefeito que esses dias decretou um toque de recolher das 10 às 5 da noite. Eu fico pensando se o vírus, nesse horário, ele está dormindo. Sim. É igual hoje ele está aqui, amanhã não vai estar mais, por milagre. Não, eu vi uma postagem da Júlia ali na região de Criciúma, Rincão, ali o prefeito não só colocou barreiras de areia na entrada e saída das cidades, como ele cavou uma vala que não passa ninguém. Ou seja, arroio, se a pessoa tiver em estado grave, próximo a Criciúma, né? Se ela tiver que sair da cidade para pedir socorro... Fizeram uma trincheira lá. Ela vai morrer lá dentro. Tipo, não tem mais como sair da cidade e não tem como entrar na cidade. Olha o nível. Não, isso é um absurdo. Administrador público. Você está sentenciando, na verdade, a pessoa a morrer ali de qualquer forma. Não tem nexo uma atitude como essa, né? Mas os caras estão nesse surto, né? Tá, passado isso aí, para a gente finalizar, que eu acho que senão vai dar muito tempo a nossa primeira live aqui, falar um pouco sobre algumas coisas que aconteceram. Gilmar Mendes surgiu hoje na internet aí, que ele anda conversando com parlamentares para que revejam um projeto que ele mesmo escreveu. Veja, um cara do judiciário escreveu um projeto de lei que até hoje ele está contrariado porque não colocaram esse projeto para discussão, que é a mudança de presidencialismo para semipresidencialismo em nosso país. E quando as pessoas vêm perguntar para ele uma série de coisas sobre o entendimento dele, jurídico, do momento que nós estamos vivendo, dizem que ele está compartilhando para todos os deputados que, na visão dele, o que mais urgente precisa ser feito no nosso país é mudar o nosso sistema de presidencialista para semipresidencialista e tirar, então, do Bolsonaro o que ele, na verdade, democraticamente conquistou nas últimas eleições, que é o direito de comandar o nosso país. O que vocês pensam sobre isso? Tem que comentar, Alex? Mesmo? Ou podemos... Tudo, né? Porque me parece uma ideia, assim, meio louca, tipo... E oportunista. No momento que está todo mundo trancado dentro de casa, o cara tenta armar mais uma vez uma arapuca para derrubar o presidente. É um crápula, né? Não, mas isso é o tempo inteiro, né? Agora qual é a empresa? Não sei se é a XP, se eu estou falando besteira aqui, a empresa de investimentos, enfim, que estão fazendo pesquisa no meio da crise, uma crise humanitária, internacional, que a gente não sabe o que vai acontecer, que tem gente morrendo, tem gente desesperada, e aí o pessoal, eles estão fazendo uma pesquisa, eu não sei como que eles pesquisam, né? Se as pessoas não estão nas ruas para serem pesquisadas, entrevistadas, né? Mas pesquisam a popularidade do presidente agora. Então, assim, o que eles querem com isso? Então, o que eles querem com isso no momento desse? Assim, dá para levar a sério um empresário desse? Sabe, no momento, assim, evidentemente, sabe, querendo se aproveitar do momento para realizar um negócio desse tipo. Então, o que vamos comentar do Gilmar Mendes, né? Só o Gilmar Mendes. Só tem um nome para isso, né? O cara não deveria estar lá, não deveria nem ter ido para lá. Eu gostaria que, de repente, o Alcolumbre espirrasse na cara do Gilmar Mendes, por exemplo. O sapo não pega coronga. Só tem uma coisa para falar disso. Ele Porque ele já tá, né? Mais velhinho, quem sabe? Ele quer articular, isso tudo é articulação, claro, de um golpe, né, contra o presidente aí, para tirar o Bolsonaro de qualquer jeito. Eles estão tentando impeachment, estão aceitando os pedidos de impeachment na Câmara, estão fazendo essa PEC aí para tirar, para semipresidencialista, né, para tirar o presidencialismo, vai virar só o parlamento e vão colocar quem eles querem lá. A verdade é que assim, eles estão desesperados com 2022. Porque o 2018 ninguém esperava, eles não esperavam, né? Achavam que não pode ser, como assim? A gente tem tudo, como é que a gente vai perder? Esqueceram das redes sociais, né, evidentemente, e das ruas, porque nunca se importaram, né? Então eles estão preocupados agora com 2022. Eles precisam dar um jeito até 2022, ou de acabar com o presidencialismo, ou de matar o Bolsonaro, e eu não duvido nada, né, que vão tentar fazer isso de novo, ou de empichar ele, fazer ele sofrer um processo absurdo de impeachment, seja ele qual for. Então, assim, nesse momento de instabilidade, de caos, quanto mais caos criado, mais eles vão tirar dessa narrativa
para conseguir se precaver para 2022. Eles precisam colocar o Dória. Porque não existe na história um processo de impeachment sem um grande clamor popular. E isso eles não têm. Né? Não mas tem. eles vão... Mas, Alex... Mas, estão com essa pesquisa para tentar dizer que vai surgir. Eu tô vendo Me preocupa só porque eu venho percebendo nesses dias de colapso que a gente está vivendo aí, de quarentena, muitas pessoas, inclusive trabalhadores, caindo na narrativa da imprensa de que o nosso presidente não ajuda a combater o vírus, de que o nosso presidente não tem uma postura de presidente. O que acontece? Com essa situação do vírus chinês no país, a Globo conseguiu uma audiência que ela nunca mais tinha conseguido. As pessoas acabam muitas vezes ligando a TV para ouvir alguma coisa sobre isso e acabam caindo na Globo. E muitos que, inclusive, votaram no presidente e apoiam o presidente. Isso. A Globo, daí, ciente de que essa tragédia está trazendo para ela um novo poder de alcance que ela não tinha mais. Então, para ela é muito interessante fomentar esse colapso, esse medo, esse pânico, manter as pessoas dentro de casa da forma como ela vem fazendo, porque daí está todo mundo vidrado nela. E ela acaba conseguindo, com isso, atingir um grupo que já é um grupo que a gente sabe que sempre foi contra o Bolsonaro para bater panela. Daí ela pega a bateção de panela daquele grupo que adora rebolar batendo panela, né, que a gente sabe que grupo que é, e joga isso quase que meia hora na sua programação, dizendo que é uma bateção de panela ensurdecedora. Foi um fiasco, hein? Foi um fiasco. Então, e eles vão, na verdade, tentando construir essa narrativa, já porque as pessoas também estão, de certa forma, insatisfeitas, e quando você vai criando uma animosidade, uma insatisfação geral da sociedade, isso precisa ser descarregado em alguém, e ouvindo tanta coisa contra o presidente, a Globo, então, percebeu que esse vírus chinês acaba sendo a arma que ela não tinha mais para tentar desconstruir o presidente, o seu governo. E foda-se se a sociedade, de modo geral, vai, né, tipo, ladeira abaixo, precipício abaixo. Ela está tentando salvar o dela, e para isso ela precisa, mais do que nunca, destruir o nosso presidente. E as pessoas, infelizmente, que não têm muito acesso a outros tipos de informação, acabam caindo nessa narrativa da Globo, e muitas vezes eu vejo as pessoas até recorrem a mim, Alex, mas e isso e aquilo, será que é isso mesmo? Eu ouvi isso na TV? E a gente tenta informar melhor as pessoas, mas a Globo entendeu, então, que ela está no momento crucial do enfrentamento dela com o governo e com o presidente Bolsonaro. Não só a Globo, Rede Globo de televisão, todas as suas filiadas e mídia impressa, os jornais, as revistas, da Rede Globo, né, Veja, enfim, Abril, é tudo que mandam desses... Tu já tem que desconfiar do que vem desse tipo de mídia, que é tudo do núcleo Globo. Que a gente fala Globo, né? As pessoas assim, mas pô, eu nem vejo Globo, você tá me acusando de uma coisa. Eu vejo só Globo News. Eu só vejo Globo News. Ela me mostra a notícia do valor econômico, né? Do Grupo Abril, assim, pô, você tá brincando, né? Então as pessoas não têm noção, né, que quando a gente fala que a mídia inteira, né, toda a mídia, a grande mídia, né, ela tem uma agenda, né, ela segue um propósito, ela é contrária ao governo, as pessoas não... Elas acham que isso é um exagero, também não é assim. É que é difícil, né, Rodrigo? É difícil, que são 40 anos aí que a gente está sendo massacrado só por essa mídia, né? É difícil tu mudar, realmente. Eu entendo que é complicado, principalmente para o pessoal mais velho, de tu mudar de emissora. Não, eu estou falando de pessoas novas, Letícia, pessoas novas, sabe? Pessoas novas aí, é questão de ideologia, né? Assim como pois é. Aí não tem, aí tem que desenhar, né? Explicar o desenho, você tem que desenhar e explicar o desenho. Só antes de finalizar a live, comenta sobre aquela homenagem. Vou colocar ela aqui na tela. Parece que é do Rio de Janeiro, né? Vou colocar ela aqui na tela e depois nós vamos fechar com a questão das eleições, tá? Uhum. Tá. Isso aqui é uma coisa bizarra, mas a gente falando em jovens, remete a universidades, que são todas doutrinadas, e aí então vem essa situação de hoje que a Universidade Federal do Rio de Janeiro aprova a concessão do título de doutor honoris causa ao ditador chinês Xi Jinping. Que tal? Isso é o que a gente hoje vê em nosso país.
né, no meio de um colapso desse, onde um cara como esse que escondeu o vírus e acabou fazendo com que o mundo entrasse em colapso, está nesse momento sobre possibilidade real de ser homenageado por uma universidade, nada mais, nada menos do que a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A mesma que deixou o museu queimar, né? Isso, a mesma que queimou parte da nossa história. Deve ser a mesma galera que deu aquela honraria para o Lula aqui em Santa Catarina. Mais ou menos. É da mesma galera. Na época, você vê, a coisa aconteceu porque o Lula estava prestes a ser preso. Agora vem a Universidade Federal do Rio e presta um desserviço desse para a nação numa situação caótica como essa que nós estamos vivendo por conta da China. Então, essa é a realidade que a gente tem hoje. Uma guerra de narrativas, onde não se pode falar que o vírus é chinês e onde o ditador chinês ainda está sendo homenageado por um grupo de universitários e universidade dentro do nosso país. É o colapso geral da nossa sociedade. Né? Isso que o comunismo nem existe, nós somos todos loucos, né? Assim, a China deixou de ser comunista há muito tempo, eles falam, sim, por causa só da ficou o nome, mercado, né? Partido Comunista Chinês. E lá não tem nem internet. Mas... Tem uma frase que meu pai dizia... Tem um partido. Tem uma frase que meu pai dizia, que assim, na China, mexeu, comeu. Em todos os sentidos. Mas a gente está rindo, estamos mas... aí, ó. O verdade. Dessa fala. Mas né? os estudos que estão assim, rodando pela internet, né, publicados em revistas da área, né, já alertavam há tempos a possibilidade de contágio desse vírus, do corona, do SARS, né? Desde 2002. Assim, exato, né? Quem come animais exóticos está sujeito enfim, a desenvolver, né, a espalhar um vírus como esse, né? Então, assim, são questões humanitárias, são questões de higiene, são questões culturais, e hoje em dia, nessa síndrome, né, nessa psicose do politicamente correto, você não pode falar nada, porque se eu falo que, cara, não come esse morcego assim, eu vou estar sendo xenófobo, né? Eu vou estar odiando comedores de morcego, então a gente não pode mais falar nada. Capaz de criar porco e galinha e fica comendo esses bichos aí, isso aí mas você come galinha. O Alex, então... a gente não pode ser também, né, generalizar tanto. Com certeza, o pessoal aí da universidade é contrário a esse que foi concedido, né, pro presidente da China. Então, eu tô lendo aqui algumas coisas da internet e tem um professor descontente aqui com esse título, que pediu para não ser identificado, que ele falou assim, ó: tudo foi feito sem ampla divulgação e muito rapidamente, com os pedidos feitos no final de setembro e aprovados no começo de outubro. Eles queriam convidar o Xi Jinping para estar na Universidade Federal do Rio de Janeiro já em novembro. Então, um dos professores lá dentro, porque esse pedido foi feito pela Congregação da Escola de Química e pelo Conselho Deliberativo do COP, que é a unidade da universidade que coordena cursos de pós-graduação em engenharia. Então, eu creio que o restante da universidade não foi consultado. Sobre o nome da universidade tá nesse... mas é bom que se levantem, né? Porque é a mesma coisa que acontece na UFSC aqui. A grande maioria não comunga das ideias bizarras que fazem naquela instituição. Mas, às vezes, para não causar briga e desconforto, fica de mãos atadas, às vezes, ou não quer brigar com outro colega do outro curso, e aí deixa assim, deixa por estar. Ô, Letícia, né? E por que ele não veio receber a homenagem em novembro? O que ele alegou? Ele falou assim, não, calma, eu vou espalhar o coronavírus aqui, depois lá para março eu estou com o vírus aqui em fabricação, já está no forno, está para estou fabricando. Daí, na sequência, a gente conversa sobre isso. Pode fazer piada ainda, né? Dá para ter bom humor ainda. Eu não diz aqui. É aquilo que eu falei no nosso congresso lá. O mal só prevalece enquanto os bons não agem. Se os bons agirem, o mal não vai mais deitar e rolar. Se quem realmente tem um lado coerente dentro daquela universidade se levantar contra essa corja, a coisa, entendeu? Tipo, gera um impacto.
Mas se o cara ficar numa postura de, não vou me envolver, estou só de passagem por aqui, deixa esse povo aí as universidades estão do jeito que estão. Ninguém faz nada, e esse pessoal está lá só para fazer esse tipo de coisa, fica lá 5, 10 anos. Parece que eles são a grande maioria, né? Se o pessoal fica quieto. Essa é a grande verdade. A grande maioria não comum. A minoria barulhenta não faz nada. E aí deixa a minoria deitar e rolar. Pois é. E aí isso sai na e pronto e foi, né? Foi, tá feito. Para a gente finalizar, vamos falar só sobre as eleições. Eu, pela leitura que eu venho fazendo, e agora cada vez mais aquece esse debate, porque o ministro da Saúde colocou isso também num questionamento quando ele foi cobrado sobre isso, nem era da parte da alçada dele falar sobre isso, mas era interessante porque envolve os 2 bilhões do fundo partidário aí, e ele considerou que esse ano, de fato, não seria o melhor ano para a gente fazer as eleições, e aí várias pessoas já têm se manifestado também contra essas eleições, e por mais que o Bolsonaro realmente não é a alçada dele falar sobre isso, porque se ele falar de todo jeito, falar bem ou mal, falar que é para fazer ou não fazer, vamos bater nele, então é melhor que ele não entre nessa seara, mas eu realmente, considerando a situação como está hoje, eu acho que, em primeiro ponto crucial, não dá para se falar em gastar 2 bi como eleição e o Brasil da forma como ele se encontra hoje. Isso é absurdo. Então, esse dinheiro do fundo partidário tem que ser destinado para a saúde. Isso não tem nem que se falar em outra possibilidade. É o que a gente espera. É uma boa oportunidade para que acabe o fim, né? Para que chegue ao fim o fundo partidário. Vai destruir a destruição aí. Vamos destruir a destruição, é por aí o caminho. A gente espera que eles tenham discernimento para fazer isso e sejam coerentes, mas eles não são, né? A gente não pode esquecer que lá eles não são. Tem que ter pressão eles vão popular. Destinar os 2 esse ano, e daí daqui 2 anos, ao invés de ser 2, eles vão dobrar para 4. Vai dobrar a meta. Do jeito que eles são assim. Mas eu acho que se eles toparem realmente mandar a verba do fundo partidário para a saúde, esse povo não sabe fazer política e não consegue se eleger sem dinheiro. Hoje, daí até vou preservar só os nomes aqui, porque me ligou, mas por uma questão de pessoalidade da pessoa, me falou: Alex, fui convidado para ir para o partido PROS. Me ofereceram 20 mil de ajuda de custo para me candidatar por lá. Eu vou falar o partido porque foi o partido que ofereceu. Depois as pessoas que se resolvam com isso. O Partido PROS é aquele partido que o presidente nacional foi preso recentemente porque gastou fundos imundos lá para comprar um avião particular, para comprar coisas luxuosas. É nesse nível que é os partidos. Então, esse povo, ainda que partido nanico, estão com muito dinheiro. E eles só conseguem trabalhar na política comprando as pessoas. Se ele está oferecendo 20 mil para alguém que supostamente ele acha que vale a pena se candidatar, é porque está sobrando em caixa. E, sinceramente, se esse fundo partidário acabar, ou pelo menos esse ano não existir, não tem eleição esse ano, porque esse povo não consegue trabalhar sem dinheiro. Eu acho um excelente momento para que as eleições sejam mantidas, né? Concordo contigo, Raquel. Seria, mas aí a gente está falando com uma corda política que não vai querer competir de igual para igual com pessoas que não comungam desse tipo de tratamento, de trabalho. E aí, por isso que eu acho que, uma vez que eles abrindo mão disso aí, eles não vão querer mais que as eleições aconteçam esse ano. Isso falando pela cabeça que eu vejo deles. Se fosse para acontecer sem o fundo partidário, seria excelente, porque quem sabe assim a gente conseguiria limpar um pouco esse cenário político dessa corja aí que só trabalha com muito dinheiro para cá e para lá, e talvez houvesse realmente uma chance mais plausível de renovação nos cenários municipais. E já podiam aproveitar e possibilitar a candidatura avulsa, né? Para acabar de vez com essa festa de partido político aí pra lá e pra cá, que a gente sabe como é que é. Isso aí está na mão do Barroso, era para ter uma audiência pública agora em março, acho que não vai haver, né? Por conta de tudo isso que está acontecendo. Mas ainda não tem um veredito final. Pode ser que passe, pode ser que não, mas ainda assim existe grande resistência por parte dos partidos políticos em possibilitar essa situação, né? Obviamente, as eleições municipais iriam para 2022?
Daí o que vai acontecer é que só Deus sabe, mas a princípio penso eu que fazer uma eleição ano que vem e outra já em 2022 não é uma coisa muito plausível. Provavelmente uniria, já porque existem vários projetos lá que não foi ainda para discussão, votação, mas que seria essa unificação geral, até porque haveria uma economia, né, por parte de toda a estrutura que envolve a eleição, de você centralizar tudo num único ano, porque daí você não tem que ter a cada 2 anos esses gastos exorbitantes com questões de eleição. Eu imagino a galera indo votar com um santinho com 10 nomes num santinho. Vai dar confusão, prefeito, deputado estadual, federal, senador, governador. Não dá, com 4 a pessoa se confunde, com 2 já se confunde, imagina. O cenário vai ser a maior emboleira que já seguiu, porque na verdade já mudou a regra eleitoral para a questão de coligação a nível de vereança. Para a próxima eleição, o projeto prevê que isso vai valer para todos. Então, aí vai ser um cenário totalmente... Eu acho que deveria manter, na minha opinião, deveria manter esse ano, se... claro, tem que tirar o fundo partidário, acho que o dinheiro tem que ir para o pessoal que está precisando para o coronavírus, para comprar respiradores, para mandar fazer respiradores, álcool gel, luva... máscara que está faltando, para pagar os profissionais que estão no front, na linha de frente, lá se expondo mais ao vírus também. Acho que por exemplo, as crianças estão um mês de férias aí, talvez até fiquem mais, porque também é um grupo de risco, as crianças menorzinhas, então, com quem que os pais vão deixar essas crianças quando forem trabalhar, tem toda uma questão que envolve isso. Eu acho que as eleições poderiam ser esse ano, sim, na minha humilde opinião, acho que para evitar transtornos maiores, acho que não mexeria nisso, não. Eu sou inclinado a concordar com a Letícia também. Eu acho que seria ótimo que utilizassem o dinheiro do fundo partidário, né, pro combate à epidemia, e que não se mexesse em muita coisa nesse caos todo, né? Então, assim, prossiga-se, faça-se a eleição esse ano, sem dinheiro público, né, sem fundo partidário, até para a gente começar a eliminar alguns picaretas e aproveitadores aí que não vão conseguir se eleger sem muito dinheiro, que a gente sabe, né? Então, né, enfim, também não gosto muito da ideia de eleição de 2 em 2 anos, porque a gente fica sempre refém, né? Todo ano é um ano pré-eleitoral ou eleitoral. Olha que absurdo que a gente vive, né? Sim. Só que não é hora de pensar isso, né? Então a gente tem coisas mais importantes para pensar agora. Então que usem o fundo partidário aí para, né, para fins mais nobres do que financiar a candidatura política. E mantenha-se a eleição para esse ano, né, se Deus permitir, né, e se o vírus chinês permitir. Que a eleição envolve uma série de situações de calendário. Você tem que cumprir várias etapas ali. E isso já está, nesse momento, totalmente... Já está batendo a porta, né? Já está parado. Para vocês assim, verem... Mas também mudar tudo agora, a regra no jogo, nesse momento agora, pensa num monte de gambiarra que não ia sair. Eu acho que não é muita gambiarra que vão fazer. Não é hora disso. Mas, enfim, né? Para vocês verem como esse vírus chinês aí, ele acaba com a economia mesmo, porque o governo está colocando aí 8 bilhões, acho que disponibilizou aí para o pessoal agora, para pagar 13º também e tal, antecipado, um monte de coisa. Eu estava lendo mais uma notícia aqui, que até é uma notícia boa, que claro que não vai ser divulgado pelas mídias aí, né? E depois, Alex, já vou deixar o gancho aqui para a gente falar, porque muitas pessoas perguntam para mim quais são as mídias que eu consulto, então, já que eu não consulto essas grandes mídias, assim, quais são? Então, acho que a gente podia dar alguns nomes aí, não sei, fica como ideia, para o pessoal consultar também e tal. Vamos, então, deixa eu dar uma ideia antes do Alex responder, porque ele deve ter uma resposta melhor que a minha. A próxima vez a gente já faz, da próxima live, a gente já deixa, não sei se dá para fazer uma edição no vídeo, deixar o nome de algumas, ou deixar, fazer um cartaz, sabe, fazer uma publicidade, que nem faz em jogo de futebol, né, usar camiseta, sabe, a gente tem, porque assim, a gente precisa da publicidade para mídia independente, que é independente mesmo, né, não inclusive, a mídia independente que existia no Brasil até ano passado, retrasado, que era independente na teoria, mas na prática dependia de verba pública, né. Sim, inclusive, então, eu estou em dívida aí para assinar uns
Tem que assinar uns canais aí, uns jornais independentes desse aí. Estou em falta com isso também. Tem que assinar o Brasil Sem Medo, que eu ainda não estou assinando. A notícia que eu queria dar é que o ministro, não sei se vocês viram, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que 1,6 bilhão de reais recuperados pela Lava Jato sejam direcionados para o Ministério da Saúde. A decisão foi proferida ontem, no domingo, dia 22, e atendeu um pedido da PGR, da Procuradoria-Geral da República, para enfrentamento do Covid-19. Esse dinheiro estava no caixa do MEC e deveria ser aplicado na educação, mas neste momento está sendo destinado 1,6 bilhão de reais para enfrentamento do Covid, então não é pouca coisa. Mas tem um valor mais ou menos parecido com esse aí, que ele mandou enviar para a Amazônia, para a queimada da Amazônia. E aí depois ele ainda ficou cobrando lá, que esse dinheiro ainda não tinha chego lá. Cara, aquilo ali para mim sabe, para colocar naquelas ONG da Amazônia, para colocar não sei no que da Amazônia. É lógico que aquilo ali vai sumir. Eu queria que ele, na verdade, revogasse aquele ato dele e mandasse voltar esse dinheiro que ia para a Amazônia, voltar justamente para a saúde. Aquela história da Amazônia, muito mal contada, né? Sim. Eu não sei se vocês vão saber me dizer, mas os ônibus vão continuar parados também, mais 7 dias aqui em Floripa? Sim, Raquel, falou sobre isso. Os ônibus não estão, interestadual mesmo, não está entrando, não está passando na ponte. Não, eu falo ônibus... Ali no Ticem, né? Mas ali no Ticem passa 130 pessoas por dia. Ali está tudo parado. Não, eu, se não me engano, se não me falha a memória, eles tinham liberado para profissionais de saúde que estão combatendo o Covid. Esses têm acesso a alguns ônibus de linha para chegar nos locais para poder... alguns estão circulando para transportar esse pessoal da área da saúde. Isso. Tá. Para fechar aqui, então, como eu fiz na outra live, que eu estava sozinho, o governo federal, a princípio, o que ele já noticiou? Ele pegou aquele 60 bi que veio do FID, lá do Banco Americano, e isso é bom deixar claro que não é para qualquer um. Isso demonstra com clareza o quanto hoje a gente é aliado dos Estados Unidos e que o Trump tem uma preocupação. Acho que depois do seu país, o segundo país que ele mais se preocupa em não deixar quebrar é o Brasil. E isso graças ao alinhamento que a gente tem hoje do Bolsonaro com o Trump. Tá? E por isso ele liberou para o Brasil 60 bilhões de dólares, o que é uma cifra monstruosa. E com isso, né, gerou aí 147 bilhões que o Bolsonaro já, a princípio, declarou para onde vai ser colocado. Antecipação da primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas, 23 bilhões. 4,5 bilhões, através do DPVAT, serão repassados para o SUS. 1 milhão de pessoas no Bolsa Família a mais serão incluídas, o que vai destinar, então, uma cifra de 3 bilhões como voucher para o trabalhador informal, que terá ali, então, o valor de uma Bolsa Família durante 4 meses. Isso aí, de repente, até pega você, Letícia, informal, mas não sei se liberal enquadra informal, né? Não. Mas o informal acho que é aquele que não tem atividade nenhuma declarada, né? Isso, eles têm até um cadastro para isso. É diferente do profissional liberal. Tá. Então, o governo zera a tarifa de importação e acaba com o imposto de produtos úteis no combate ao vírus chinês. Pelo menos o governo federal está zerando aqui as tarifas. Eu quero ver o nosso governo Moisés aqui zerar suas tarifas também, né? Corte de juros para empréstimo e corte de juros no cartão de crédito. O governo também vai instalar 2.000 leitos em todo o país. Antecipação do abono salarial. 450 milhões que era do MEC ali para questão do ensino à distância, para poder não precisar ir em sala de aula. Reação de 5 bilhões para pequenas e médias empresas, ou seja, vai liberar um crédito aí para o microempresário. O fechamento das fronteiras, que isso já faz alguns dias que ele fechou. O INSS suspendeu... Menos do Chile e o Equador.
segundo a CNN, não fazem parte da América do Sul. Desculpa te cortar, mas... Isso porque ganha um salário lá que parece de 100 mil reais para falar aquela besteira lá. O INSS suspende por 120 dias aquela comprovação de se está vivo ou não, até para evitar a fila dos velhinhos no INSS. E a Petrobras, eu não tenho mais saído de casa, nem consigo saber como é que está o preço da gasolina hoje, mas a Petrobras reduziu lá na fonte em 12% o valor da gasolina e 7,5% o valor do diesel. A gente está pagando nem R$3 na gasolina, mas a gente sabe que depende do imposto dos estados, então estamos ferrados aqui em Santa Catarina. Então, esses são algumas das coisas boas que o governo federal já fez e que você não assiste na Globo, você não assiste na Band, você não assiste na imprensa que faz de tudo para derrubar o nosso presidente e dizer que ele é um presidente fraco, que ele é um presidente que não está lutando contra o vírus e que seria mais fácil lutar contra o vírus se a gente não tivesse esse presidente. Se a gente não tivesse esse presidente, a gente estaria hoje pedindo socorro para a China e a China teria, com certeza, o maior prazer em mandar, além do vírus que ela já mandou, mais algumas coisas para comprar a nossa alma, porque quando a gente deve para um chinês comunista, a gente não deve apenas dinheiro, a gente deve a alma para eles, que é isso que eles fazem, né? Eles destroem por onde eles vão. Ninguém odeia mais o mundo e o próprio chinês do que o próprio ditador e governo comunista chinês. Tanto que por isso fazem daquela população, muitas vezes refém de campo de concentração, de trabalho forçado. Se você morar naquele país e se levantar contra o governo, fazendo algum tipo de denúncia, rapidamente você é capturado, e ali você se torna um escravo, que nessa vida dificilmente você terá outra oportunidade de ser alguém na vida, se torna então refém dele até a sua morte, em troca de, às vezes, um prato de ração. Essa é a realidade do país que hoje é defendido por alguns aqui e que ainda tem a capacidade de querer dar um título de honraria para aquele ditador que governa aquele país. Querem fazer, então, a consideração final para a gente encerrar? Foi bastante até hoje. Eu quero agradecer essa oportunidade, achei bem bacana participar. Obrigada, Alex, obrigada a todos que estão aí, Letícia, Rodrigo, Jaque, foi excelente e vou ficar aguardando as próximas. Vamos torcer para que as próximas talvez nem seja por conferência, que a gente possa estar todo mundo reunido em um espaço só, fazer esse debate, melhor, né? Podendo trabalhar, socorrer o nosso país, socorrer quem precisa, porque acho que o cenário nesse momento exige que a gente tenha consciência, né, coletiva de que também aqueles que podem encarar, têm que arregaçar as mangas e têm que ir para cima, porque senão o nosso país não se levanta mais. Isso, pessoal? Isso aí. Queria agradecer também, Alex, pela oportunidade, pelo convite, participar aí da live, pela videoconferência neste momento. E estou sempre à disposição para o que precisar aí, para a gente conversar. Espero que o pessoal goste do papo, que alguns se identifiquem com a gente, para não se sentir tão sozinhos, tão isolados em pensamentos nessa hora. E não vamos esquecer que tudo tem um cunho político. Não adianta dizer que não, tudo tem um viés político na vida, tanto no teu dia a dia, quanto nessas questões de viroses e de pandemias, enfim, a gente tem que discutir sobre isso, não adianta fechar os olhos, ficar no muro e ser isento, nem achar que sim, nem que não, tem que tomar posição nessas horas, e aí podem contar comigo sempre, tá? Valeu, boa noite. Valeu, pessoal, um abraço a todos. Valeu, Jaque, valeu, Rodrigo. Obrigada, boa noite, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Cuidado com coronga.